Então, meus amigos, está no horário de nós começarmos o nosso estudo. Lembrando que no estudo hoje eu vou precisar do o livro dos médiuns, para vocês deixarem aí o livro dos médiuns, tá? Que vai facilitar, que a gente vai dar uma olhadinha no livro dos médiuns. Então, hoje, dia 5 de maio de 2022, nesse horário das 17 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, do Hermínio de Miranda. Nós estudamos aqui a vida da personagem Regina, uma médium. O Hermínio conheceu, uma história verdadeira. Ele só trocou o nome da médium para que ninguém, né, identificasse quem é a pessoa. Mas ele já tinha até comentado sobre essa médium, que ele deu o nome de Regina, no livro A Memória e o Tempo. Então, ela traz aqui fatos muito interessantes para nós estudarmos, para nós conhecermos. Aí, lembrando a todos que sexta-feira haverá o estudo do Livro dos Médiuns, mas não teremos o estudo das parábolas, nem Nosso Lar. E no sábado não teremos as epístolas de Paulo, porque eu vou viajar, então os estudos comigo vão terminar hoje. Teremos depois, hoje ainda, os ensinos de Jesus, o nosso painel espírita, e sexta-feira, Livro dos Médiuns. E aí a gente encerra, porque eu vou ao Rio de Janeiro, então não dá para a gente levar o material, fica meio complicadinho, né? Mas vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, agradecendo ao Pai, aos amigos espirituais, pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos online para estudar, para nos aprofundarmos nessa doutrina abençoada, que tanto tem ajudado a todos nós no nosso processo de transformação, no nosso processo evolutivo. Que a tua luz, Senhor, continue a nos iluminar, que teu amor continue a nos fortalecer e que todos nós sempre, sempre possamos reconhecer o teu poder e o teu amor. Que a tua luz, Senhor, ilumina todo esse universo e também devemos agradecer sempre aos nossos amigos e orientadores espirituais que tanto trabalham para nos ajudar nessa caminhada, nessa reencarnação. Sem esquecer, é claro, do nosso querido Mestre Jesus, que está sempre ao nosso lado em todos os momentos que necessitarmos. Obrigado, Pai amado, e nos permita iniciarmos os nossos estudos do dia de hoje, graças a Deus. Bem, nós estamos aqui no livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda, no capítulo 2, que trata da mini-biografia. E hoje nós vamos começar a estudar o item 20, que é o trabalho mediúnico no centro espírita, tá? E eu pedi para o pessoal deixar o livro dos médiuns aí, talvez a gente vá utilizar. Então, aqui no item 20, Hermínio inicia assim: o trabalho mediúnico centro espírita, é o título, né? E ele inicia assim: não há dúvida, portanto, de que o médium iniciante está sujeito a sérias dificuldades de adaptação. Então, ele diz, deixa bem claro, não há dúvida, portanto, de que o médium iniciante está sujeito a sérias dificuldades de adaptação, ao procurar integrar-se num grupo onde possa desenvolver adequadamente suas faculdades ou promover os ajustes de acabamento ou afinação delas, se as leva em fase mais avançada de operação. Ele reconhece aqui que não é fácil para ninguém, né? Principalmente para o médium que está iniciando a sua caminhada mediúnica e que está procurando se integrar num grupo onde ele possa ir aos poucos desenvolvendo suas faculdades e assim ajustando, né? Como ele diz aqui, afinando as suas faculdades, né?
para que ele possa realmente avançar nesse trabalho, que é um trabalho muito especial e um trabalho de alta responsabilidade. Continua Hermínio, convicto de que não pode e não deve exercer isoladamente sua mediunidade, vê-se na contingência de selecionar um bom grupo que possa frequentar com regularidade e no qual encontre apoio, orientação e espaço para trabalhar, bem como pessoas não apenas dispostas a esse tipo de colaboração, mas também dotadas de outras condições, como conhecimento da teoria, experimentadas das práticas dos fenômenos. Então, ele tem que procurar um grupo, né, para frequentar com regularidade, responsabilidade, assiduidade, que ele, para onde ele possa, né, buscar apoio, buscar orientação, encontrar o espaço para poder trabalhar e também encontrar pessoas que estejam dispostas a dar esse tipo de colaboração. Porque às vezes o companheiro, ele está cheio de interesse, mas como no caso da Regina aqui, nós vimos, o grupo era complicado. O grupo era complicado e atrapalhou a caminhada da Regina, né? E ele diz aqui, mas também dotadas de outras condições, como conhecimento da teoria e experimentadas na prática dos fenômenos. Então tem que ser um grupo que tenha essa experiência já de trabalho com os fenômenos. E aí ele fala, dotadas de coração generoso, prontas a corrigir possíveis deficiências e desvios na prática mediúnica, mais razoáveis, serenas, compreensivas, que proporcionem estímulo, mas se abstenham do elogio inconsequente. Então, esse grupo tem que estar muito bem preparado, muito bem equilibrado, com pessoas que tenham conhecimento doutrinário. E ele fala aqui, generosas, serenas, compreensivas, que proporcionem estímulo, mas se abstenham do elogio inconsequente. Uma coisa interessante, porque há uns anos, na década de 50, da década de 60, por aí, os grupos mediúnicos não eram muito dados a estudos muito profundos. Eu digo isso com conhecimento, apesar de não ter vivido aquela época no mundo espírita, porque eu conheci o seu Oliveira. O seu Oliveira é o pai do Bira, que é o presidente do CEOI. O seu Oliveira fundou várias casas espíritas, inclusive foi um dos fundadores do Centro Espírita José o Carpinteiro, que fica aí na Taquara. E ele fundou outras casas espíritas também, teve amigos, muitos amigos no movimento espírita, foi muito atuante. E quando eu conheci o senhor Oliveira, ele já estava com idade bastante avançada e chegou até a trabalhar conosco na nossa mesa mediúnica. Eu era doutrinadora, ele era médico psicofônico. E eu me lembro que eu, às vezes, conversava com ele e o nosso grupo, na época, o CEOI estava praticamente ainda começando os primeiros anos, né? E sempre a gente estudava muito, fazia cursos de educação mediúnica, livro dos espíritos, livro dos médios. E o senhor Oliveira falava para mim, uma vez eu perguntei para ele como é que era na época que ele começou. Não é? A casa espírita que ele fundou ficava na parte de trás do CEOI. E ele falava para mim, Rose, na época que eu trabalhava, que nós fundamos as casas espíritas, na década de 50, 60, por aí, as casas espíritas não tinham muito esse negócio de estudar, não. Tanto que ele estudava conosco, ele fazia os cursos. Apesar da idade avançada, ele fazia os cursos conosco e trabalhava na mesa. Então ele dizia assim, esse negócio de estudar
Eu estou estudando mais agora com vocês, aqui no CIOI. Na minha época, era mais a prática. A gente ia para a casa espírita, sentava aqui na mesa e era mais a prática, o intercâmbio. Não havia muita preocupação em fazer estudos como nós estamos fazendo aqui. E hoje nós sabemos que os estudos são muito importantes para que você possa realizar o trabalho mediúnico. Porque o trabalho, o seu estudo, fica capenga e pode ter problemas se os médios não sabem o que estão fazendo. Então ele falava isso para mim. Era muito mais prática do que estudo. Então, quando ele fala aqui, um grupo generoso, pronto a corrigir possíveis deficiências desde na prática mediúnica. Então, esses grupos têm que ter conhecimento. Não é apenas a prática, tá? Porque, às vezes, ainda temos casas espíritas, infelizmente, hoje, e alguns lugares por aí, que não dão muito valor ao estudo, e sim à prática. Ainda nós encontramos esse tipo de coisa, tá? E ele aqui chama atenção para isso, né? Ele diz aqui, grupos experimentados na prática dos fenômenos, né? Dotadas de outras condições, como conhecimento da teoria. Então, é preciso ter um estudo, tá? Isso é fundamental. E eu vou partilhar aqui o ecrã com vocês, que eu trouxe um texto do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de João Cleofas. O nome dele é Cleofas. Do livro Suave Luz das Sombras, onde ele vai falar um pouco sobre isso. É um trecho só do texto. Porque aqui o Hermínio diz, convicto de que não pode, não deve exercer isoladamente sua mediunidade, os médium vê-se na contingência de selecionar um bom grupo que possa frequentar com regularidade. Então, ele aqui, o João Cleofas, ele vai falar sobre o Centro Espírita, desse livro, ótimo livro, Suave Luz das Sombras, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito João Cleofas. E ele diz assim, ó, o Centro Espírita é uma célula viva e pulsante, onde se forjam caracteres sob a ação enérgica do bem e do conhecimento. Olha aí, sob a ação enérgica do bem e do conhecimento. É que o Hermínio fala aqui, né? É um grupo, né? Ele diz aqui um grupo, pessoas dotadas de coração generoso, serenas, compreensivas, que proporcionem estímulo. Isso é o bem. Mas também ele diz aqui, experimentadas na prática dos fenômenos e com conhecimento, tá? Com conhecimento. E ele diz aqui, ó, dotadas de outras condições, como conhecimento da teoria. Olha o livro dos médiuns aí, trazendo toda essa teoria. Então, o Centro Espírita é uma célula viva e pulsante, onde se forjam caracteres sob a ação enérgica do bem, tem que ser generosos, amorosos, né? Educados, mas também sob a ação enérgica do conhecimento. É preciso ter conhecimento dessa teoria. Mais do que uma sociedade de criaturas encarnadas, porque o Centro Espírita é um coletivo, não é? Não é só as paredes e o telhado, é um coletivo. Então, mais do que uma sociedade de criaturas encarnadas, é um núcleo onde se mesclam, quer dizer, se misturam, né? Os seres desprovidos da carne com os mergulhados no envoltório físico. Então, é um núcleo onde nós temos os nossos irmãos desencarnados e encarnados, todos trabalhando juntos, tá? Em intercâmbio,
fazendo aquela troca, né, de informação, de conhecimento, de energias, que faculta a evolução no programa de amor e trabalho. Então, o centro espírita é essa sociedade de espíritos, encarnados e desencarnados. E nesse grupo há uma troca de energia, de conhecimento, né? Entre aqueles que ali estão. E é também uma escola. Então, a casa espírita, como escola, torna-se educandário, graças ao qual a instrução alarga-se, desde a geração de fenômenos educativos, de hábitos, né, para produzir discípulos conscientes da própria responsabilidade. Então, não é só para produzir fenômenos, mas também discípulos conscientes da própria responsabilidade. Então, cada um, dentro da casa espírita, através dos estudos que se faz numa casa espírita, que nós fazemos aqui, porque consideramos, né, apesar do trabalho ser online, que estamos numa grande casa espírita, cada um vai se conscientizando da própria responsabilidade, até formar cidadãos capacitados para a vida. Então, olha a importância da casa espírita. É uma escola, né? É uma escola. Então, ela se torna um educandário, graças ao qual a instrução alarga-se desde a geração de fenômenos educativos, de hábitos, para produzir discípulos conscientes da própria responsabilidade, até cidadãos capacitados para a vida. É também uma oficina onde se trabalha os sentimentos e se modelam os valores éticos aos carmatelos do sofrimento e da renovação. Carmatelos seriam quase como as pancadas, né? Os momentos difíceis, né? As dores. Então, onde se trabalha os sentimentos e se modelam os valores éticos aos carmatelos do sofrimento e da renovação, nas diretrizes que a caridade propõe como método depurativo e elevado. Então, a gente percebe que, como oficina, nós, estando dentro de uma casa espírita, nós vamos trabalhar esses sentimentos, né? E os nossos valores vão se moldando também dentro da casa espírita. A gente vai aprendendo a lidar com o outro, a gente vai aprendendo a respeitar o trabalho do outro, a gente vai aprendendo a dividir, porque às vezes a pessoa não sabe dividir, a receber, né, as opiniões sem se sentir ofendido. A gente vai eliminando podemos dizer assim, os melindres que são muitos, né? Então, olha aqui, ó, onde se trabalha os sentimentos e se modelam os valores éticos aos carmatelos do sofrimento e da renovação. Então, o carmatelo é como se fosse um martelo, né? Um martelo onde de um lado você tem uma forma esférica ou quadrangular e do outro lado tem uma parte mais afiada, né? Então, o martelo, ele bate para fazer penetrar o prego, ele bate quando você quer arrancar uma madeira da outra que está muito presa. Então, quem já tomou uma martelada no dedo sabe quanto dói, né? Então, essa oficina de trabalho, e o carmatelo sendo martelo, é um instrumento de uma oficina, né? Então, na oficina Casa Espírita, nós vamos trabalhando os nossos sentimentos. Olha o curso aí da Joana de Anjos, e onde vão se modelando os valores éticos
aos carmatelos do sofrimento e da renovação, nas diretrizes que a caridade propõe, nas diretrizes da caridade, como método depurativo e elevado. É também o centro espírita um hospital, enseja as mais exclusivas terapêuticas para alcançar as causas geradoras do sofrimento. Apresenta as ramificações das enfermidades e as expressões morais, que devem ser transformadas em estado de saúde lenificadora. Então, dentro da casa espírita, normalmente as pessoas que vão chegando na casa espírita, normalmente elas chegam cheias de problemas, né? E aí você começa a assistir às reuniões, você começa a participar dos cursos, você começa a receber os passes, você começa a abraçar uma tarefa aqui, outra tarefa ali, e assim com o tempo você vai tratando daquela doença. Quando eu falo doença, eu não estou me referindo apenas à doença do corpo, porque a doença do corpo, gente, ela é até mais fácil de tratar. Ela é até mais fácil de tratar. O grave problema nosso é as dores, é o sofrimento, são as doenças da alma, como orgulho, vaidade e egoísmo. E dentro do orgulho, vaidade e egoísmo estão os vícios, né? Então, nesse hospital, nós vamos tratar as causas geradoras de sofrimento, que apresentam as ramificações das enfermidades e as expressões morais, que devem ser transformadas em estado de saúde lenificadora. E o centro espírita também é o templo religioso, também é o santuário, que se converte em altar de holocausto dos valores morais negativos e de soerguimento das virtudes, em intercâmbio saudável com o pensamento cósmico, mediante a oração, a concentração e a atividade libertadora. Então, nesse santuário, nós vamos abandonando os valores morais negativos, né? Nós vamos abandonando nossos vícios e vamos desenvolvendo as virtudes. E a gente vai estar sempre em intercâmbio saudável com o pensamento dos amigos espirituais, né? Com o pensamento de Jesus, mediante a oração, a concentração, o trabalho libertador. Então, na sua polivalência, porque o centro espírita tem várias funções, ele é polivalente, o centro espírita enseja o intercâmbio continuado de criaturas de um plano com o outro. E na mesma faixa de vibrações, estimula o desenvolvimento das mentes equilibradas, construtoras da sociedade feliz do futuro. Então, olha quantas coisas maravilhosas nós obtemos na casa espírita. Por isso que o Hermínio, ele iniciou o segundo parágrafo desse item 20, falando: convicto de que não pode e não deve exercer isoladamente sua mediunidade, o médium, né, vê-se na contingência de selecionar um bom grupo, uma boa casa espírita, que possa frequentar com regularidade e no qual encontre apoio, orientação e espaço para trabalhar, bem como pessoas não apenas dispostas a esse tipo de colaboração, não apenas dispostas a esse tipo de colaboração, mas também dotadas de outras condições, como conhecimento da teoria, olha aí o estudo do livro dos médiuns, principalmente do livro dos espíritos, e experimentadas na prática dos fenômenos, dotadas de coração generoso, prontas a corrigir possíveis deficiências e desvios na prática mediúnica, mas razoáveis, serenas, compreensivas, que proporcionem estímulo, mas se abstenham do elogio inconsequente. Então, nada melhor que uma boa casa espírita, que será um santuário, um hospital, uma escola, uma oficina de trabalho, não é? Então, continuando aqui com o Hermínio,
É difícil, diz Hermínio, reunir tantas condições em um só grupo. É verdade, é difícil. É difícil, tá? Porque são muitas condições. Muitas condições. E um grupo que atenda a tudo isso de forma generosa, hospital, santuário, escola, oficina, mas de forma correta, tá? De forma correta, de forma adequada, dentro da doutrina, é difícil em um só grupo, especialmente quando essa casa espírita, né, são muito amplos e ambiciosos seus planos. Quando ela tem planos, né, e aspirações muito grandes e ambiciosas. Não que os grupamentos espíritas sejam, não que os grandes grupamentos espíritas sejam condenáveis, né, porque são grandes. Cresceram impelidos por sua própria dinâmica, inclusive, né? E devido às carências de seus frequentadores. Inclusive, aqui, no Livro dos Médiuns, quem quiser pegar aí, questão 334 do Livro dos Médiuns, 334. Kardec, na questão 334, ele já vai falar sobre essa questão, né? Ele vai trazer aqui, vai dar um toque, né? Ele não condena, tá? Mas ele fala desse problema. Ele fala aqui que é difícil, por quê? Porque tem essa dificuldade devido a uma casa espírita ser muito grande, porque às vezes as ambições não é no sentido negativo, não, tá? Ambições quer dizer aspirações são muito grandes, são muito amplas. E aqui no Livro dos Médiuns, parte 2ª, capítulo 29, das reuniões das sociedades espíritas, ele fala das sociedades propriamente ditas. 334. Ele vai dizer aqui, no 2º parágrafo, ele diz aqui, ó, o espiritismo, deixa eu só pegar um pedacinho melhor. Ah, tá. Deixa eu ver, 1º, 2º, 3º parágrafo, para facilitar para a gente. 3º parágrafo. Ele diz assim, uma sociedade, quando ele diz sociedade, casa espírita, tá? Onde aqueles sentimentos se acham partilhados por todos, onde seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos e não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes, ou para fazer cada um que a sua opinião prevaleça, seria não só viável, mas também indissolúvel. A dificuldade ainda grande de reunir crescido número de elementos homogêneos deste ponto de vista nos leva a dizer que no interesse dos estudos e por bem da causa mesmo, olha só, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas, quando ele diz reuniões, ele está querendo falar os grupos espíritas, né, devem tender à multiplicação de pequenos grupos do que a constituição de grandes aglomerações. Esses grupos correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então, ele chama a atenção aqui, né,
para essa questão. Eu até me adiantei um pouquinho aqui, mas ele chama atenção para essa questão de grupos muito grandes, como diz aqui o Hermínio, né? É difícil reunir tantas condições, como nós vimos aqui nesse PDF, como que ele vem falando aqui, em um só grupo, especialmente quando são muito amplos e ambiciosos. Quer dizer, tem muitas aspirações, né? Esses grupos de crescer mais ainda, de grandes realizar grandes coisas. Ele diz: não é que ele seja contrário, não que os grupamentos espíritas sejam condenáveis porque são grandes. Cresceram, impelidos por sua própria dinâmica e devido às carências de seus frequentadores, para poderem atender com certa continuidade à multidão que aflui às suas salas de passes, aos auditórios, onde ouvem palestras, aos departamentos de assistência social. Para tudo isso, é preciso ter um mínimo de estrutura administrativa, uma hierarquia, manipular recursos de vulto, altas somas de dinheiro, montando e sustentando, enfim, toda uma organização, digamos, burocrática. E a gente sabe que quando aspectos burocráticos entram dentro da casa espírita, às vezes há problemas. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só ligar o microfone, dar a sua opinião, fazer seu comentário e, quando terminar, desligar o microfone, né? Porque essas questões burocráticas é preciso tomar muito cuidado com elas, tá? Porque às vezes essas questões burocráticas acabam tirando o brilho da casa espírita, tá? Quando ela se torna muito grande, essa burocracia, muito cheio de meandros, acaba tirando o brilho da casa espírita. E a gente tem que tomar muito... E aí a pessoa transforma a casa espírita num escritório quase, numa empresa. E isso não é uma coisa tão difícil de acontecer, não, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí começa a trazer uma série de problemas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí ele diz aqui, tudo bem, mesmo porque é praticamente impossível evitar a expansão dos centros, que alcançam certo êxito nas suas tarefas, precisamente porque estão dando o melhor de si, no atendimento de crescente número de pessoas, que os procuram para suas aflições emocionais, seus problemas espirituais e suas carências materiais. Me lembrei agora, me veio à cabeça agora, uma passagem que está no Evangelho, se eu não me engano, é no Ato dos Apóstolos, e também essa situação aparece no livro Paulo e Estevão. Quando Paulo de Tarso, ele vai visitar a Casa do Caminho. E ao chegar à Casa do Caminho, ele entra, começa a observar os trabalhos, ele percebe que os companheiros estão todos envolvidos no atendimento aos doentes, ao atendimento aos doentes. E ninguém está apresentando, comentando o Evangelho. Ninguém está passando conhecimento evangélico para aquelas pessoas que ali se encontram. Então, a Casa do Caminho, a gente diz que foi a primeira casa espírita, a primeira instituição social que apareceu, né? Então, Pedro, João, Felipe, estão todos ali preocupados em cuidar dos doentes, da comida, assim. E Paulo, muito observador, ele começa a falar, e quem é que está aplicando aqui o tratamento mais importante, que é falar do Evangelho para as pessoas que se encontram? Porque tinha uma sala de entrada, né, cheia de camas, assim.
Então, ele fica observando. Aí ele chama o Pedro, porque Pedro, o discípulo mais velho, e aquele que teve uma maior intimidade com Jesus, disse: Pedro, quem é que está falando do evangelho para os pacientes, para os doentes, para as pessoas que vieram aqui buscar um consolo? Quem? Aí o Pedro fala para ele que eles não têm tempo. Aí ele: não, de jeito nenhum. Você não pode estar fazendo isso agora. Você tem que ir para lá, para a sala. Você tem que reunir o pessoal que está ali dentro da casa espírita, ou melhor, dentro aqui dessa casa. Você tem que falar de Jesus para eles. Você deixa esse tratamento aí dos pacientes com os outros discípulos, mas você vai para lá aplicar a terapêutica mais importante, que é o evangelho. E aí Pedro percebe que ele está correto. Ele está correto. Então, é uma comparação mais ou menos que eu estou fazendo, entendeu? Eles tinham tantos afazeres com o pessoal doente ali, e eles ficaram presos. Depois eu vou ver se eu acho esse trecho para trazer para vocês. Eles ficaram presos com aquela coisa. Tem que dar comida para esse, tem que dar remédio para aquele, tem que dar banho desse, tem que ver a cama desse, nessas questões. E o principal, que era a terapêutica evangélica, que era falar de Jesus, falar dos ensinos de Jesus, para aqueles homens e mulheres que estavam ali, sofridos, ninguém estava fazendo. Ninguém estava fazendo. Então ele diz: cuidar de doente, qualquer um aqui pode fazer. Mas falar de Jesus, trazer o ensino de Jesus, é você, Pedro. Tem que ser você. Entendeu a comparação que eu estou fazendo? Tem que tomar muito cuidado para que essa coisa da burocracia, daquele trabalho todo dia, não tome conta e a pessoa deixe de lado o que é mais importante no trabalho evangélico. Me levei à lembrança essa passagem. Aí ele continua aqui, o Hermínio, né? Tudo bem. Não, ele diz assim: tudo bem mesmo, porque é praticamente possível evitar a expansão dos centros que alcançam certo êxito nas suas tarefas, precisamente porque estão dando o melhor de si no atendimento de crescente número de pessoas que os procuram para suas aflições morais, seus problemas espirituais e suas carências materiais. É desejável, contudo, que em grupos mais amplos o trabalho mediúnico não seja afetado pelo gigantismo que resulta em complexidades perfeitamente evitáveis. Então, muitas vezes, a casa, por ter tantas outras tarefas, deixa de lado o trabalho mediúnico, deixa de lado a evangelização, entendeu? Porque tem outras tarefas se apresentando. Porque aí toda hora vai aparecendo uma coisa nova, e aí o que é principal, a evangelização, o ensino, né, da doutrina, o trabalho do intercâmbio, que o intercâmbio mediúnico é o atendimento fraterno espiritual. Isso vai ficando de lado. O atendimento também, né, o conversar um com o outro, as pessoas se conhecerem, né, saber o que o outro está fazendo, o que o outro está sentindo, essa troca entre os próprios trabalhadores, às vezes é sacrificada, por causa do gigantismo da casa. E ele diz aqui: a solução não está, a meu ver, nem em deixar crescer indefinidamente o grupo mediúnico, nem em extingui-lo sumariamente para cuidar apenas dos aspectos sociais, administrativos e de divulgação. O trabalho mediúnico é da essência das tarefas coletivas que se promovem em qualquer centro espírita. É por seu intermédio desse trabalho mediúnico que se mantém o intercâmbio com os seres desencarnados,
tanto aqueles que nos trazem a palavra de orientação, que são os mentores, né? De aconselhamento, de sabedoria, como os que vêm em busca de socorro, esclarecimento e ajuda, exatamente por se encontrarem mergulhados em conflitos seculares, dos quais não sabem como sair sozinhos ou relutam em assumir suas responsabilidades kármicas por saberem da carga de dor que os espera. Então, já houve casos, e dentro do próprio movimento espírita, de vez em quando a gente escuta uma história dessa, de casas espíritas que estão pensando em abolir o trabalho mediúnico. Como também falam em abolir a fluidoterapia para desenvolver outras atividades. E olha o que ele diz aqui. Olha o que o Hermínio diz. Que o trabalho mediúnico é da essência das tarefas coletivas que se promovem em qualquer centro espírita. E é através desse trabalho que você mantém o contato, quer dizer, o intercâmbio, né, com os espíritos. Seja para receber orientações dos mentores ou para socorrer, amparar, esclarecer, consolar aqueles irmãos nossos desencarnados mais sofridos, que não sabem como agir, né? Ou então, como ele diz aqui, relutam em assumir suas responsabilidades kármicas. Por quê? Por saberem da carga da dor que os espera. Como muitos encarnados também, que vão postergando, né, as suas responsabilidades, porque dizem assim, é tanta coisa que eu vou ter que fazer, deixa para amanhã. Então, o trabalho mediúnico é importantíssimo. E aí eu trouxe mais um texto do João Cleofas, desse livro Suave da Luz das Sombras, que eu achei belíssimo, que vem bem de acordo com esse trecho que o Hermínio apresenta aqui para gente. Olha só que texto bonito. O título é Samaritanos dos Caídos. O título já é maravilhoso, né? E ele diz assim, Cleofas, o homem caído na estrada, vítima de salteadores, ele está fazendo um link com a parábola do bom samaritano, né? O homem caído na estrada, vítima de salteadores impiedosos, recebe do bom samaritano ajuda sem discussão por parte do benfeitor. Este, o benfeitor, o samaritano, aquele que está socorrendo, não interroga a respeito das circunstâncias que o crime se deu. O samaritano, ele não pergunta para o homem ferido: o que você estava fazendo? Quando é que isso aconteceu? Quem bateu em você? Por quê? Ele não interroga a vítima a respeito das circunstâncias em que o crime se deu. Não lhe parece interessar as motivações ou os suplícios aplicados pela impiedade. Não quer saber nada. Nem por que ele sofreu e nem que tipo de suplício ele também recebeu. A ele, ao samaritano, diz respeito à ajuda, liberando das consequências negativas que adviriam da situação penosa. Ele só quer praticar o auxílio. Transferindo para o nosso plano de ação espiritual, a problemática narrada por Jesus, encontramos na estrada da desencarnação os que supliciaram a si mesmos. Não é? Para o plano, se a gente transfere essa parábola para o nosso plano de ação espiritual, essa questão apresentada por Jesus, nós vamos encontrar na estrada da desencarnação, quer dizer, entre os desencarnados, os que causaram dano a si mesmo, os que se defraudaram nas experiências evolutivas, os que tombaram na iniquidade espontânea, os que faliram nos compromissos assumidos,
os que se deixaram arrastar pelas ilusões entorpecedoras, os que foram conduzidos pela inépcia e pela ignorância, os que, rebeldes, entregaram-se à violência, os que, esquecidos das leis soberanas da justiça, tornaram-se implacáveis em relação ao seu próximo, a cada um segundo suas obras. Não esqueçamos nunca. Não é castigo, tá? Todos eles são os assaltados pela consciência, que os julgam com a severidade que corresponde à gravidade do delito. Todos eles são aquele homem que estava viajando pela estrada quando foi atacado por ladrões que o espancaram, o roubaram e o deixaram caído na estrada quase à morte. Todos eles são os assaltados pela consciência. Perceberam? Porque aquele homem foi por ladrões. Aqui, eles são assaltados pela consciência, que os julgam com a severidade que corresponde à gravidade do delito. Nós outros, samaritanos, chamados a socorrer, deveremos oferecer aos caídos o bálsamo da compreensão, o penso da solidariedade, as mãos da beneficência, porque dia virá no qual, em nosso processo evolutivo, necessitaremos de seres generosos que nos ergam do caos, levantando-nos à pousada da reabilitação espiritual. A Terra é a escola de bênçãos, onde se amealham os tesouros da imortalidade. Chega-se de mãos quase vazias e deve-se retornar à pátria de origem, deixando-a com o coração repleto de bênçãos e a vida caracterizada pelas boas ações. Belíssimo texto do nosso irmão João Cleofas, né? Um texto maravilhoso que eu acho que a gente tem que ler, reler várias vezes. Então, esse deve ser o nosso trabalho, enquanto trabalho mediúnico, em qualquer trabalho na casa espírita. Devemos ser esses samaritanos dos caídos, sem ficar fazendo questões, exigências. Daí a importância daquele que coordena um curso, a importância daquele que trabalha numa mesa mediúnica, não importa o trabalho, do evangelizador, do atendimento fraterno, daquele que está na recepção da casa espírita. Porque daquele que empresta o seu ouvido para o outro, colocar ali, né, falar das suas questões, das suas dores. Como disse aqui o Hermínio, né? Atender aqueles que vêm em busca de socorro, esclarecimento e ajuda. Então, nós devemos buscar ser samaritanos dos caídos, sem fazer exigências, porque às vezes a gente faz tanta exigência, não é? Faz tanta questão, cobra o companheiro que está ali com a dificuldade. Então, voltando aqui ao Hermínio, ele diz aqui: o trabalho mediúnico complementa, amplia e sustenta o trabalho material que se realiza no grupo. Então, não é o trabalho material que sustenta o trabalho mediúnico. É o trabalho mediúnico que complementa, amplia e sustenta o trabalho material que se realiza no grupo. O espiritismo é dualista, isto é, está sempre atento aos dois aspectos.
distintos e integrados, sobre os quais se manifesta o ser encarnado, o físico, material, orgânico e o espiritual. Ao cuidar de um aspecto, temos de estar atentos ao outro. Muitos dos que procuram os centros espíritas estão necessitados de ajuda material, tanto quanto de assistência espiritual. Seria incongruente cuidar apenas de uma de tais condições, em total desatenção da outra. Dar mais atenção à questão material e menor à questão espiritual. Ou dar mais atenção à questão espiritual e pouco à questão material. Quando, portanto, se intensifica... Quer ver um exemplo aqui? Veio outra lembrança. Quando Jesus, depois de ter feito a educação evangélica para aquelas milhares de pessoas que estavam ali, que vieram ouvi-lo, ele disse o quê para os companheiros? Quando viu as pessoas se levantando para ir embora, ele falou assim, peraí, para onde essas pessoas vão? Não, senhor, elas estão indo embora. Ele disse, mas elas estão com fome. Então ele perguntou, quantos peixes, quantos pães vocês têm? E aí o que ele fez? É aquele trecho, né, da multiplicação de pães e peixes, mostrando o quê? Que o atendimento espiritual era importante, mas também o atendimento material. Então ele pediu que alimentassem materialmente aquelas pessoas. Então foi dado ali, aquilo é um ensinamento, né? Foi dado ali o ensino, o alimento espiritual e depois o alimento material. Mostrando o quanto os dois são importantes. Então, ele é o que Hermínio diz aqui. Seria incongruente cuidar apenas de uma de tais condições, em total desatenção à outra. Tá? Então, a casa espírita, o espiritismo é dualista. Tem que estar sempre atento aos dois aspectos, distintos e integrados, sobre os quais se manifesta o ser encarnado. O físico, que é o material e orgânico, e o espiritual. Ao cuidar de um aspecto, temos de estar atento ao outro. Muitos dos que procuram os centros espíritas estão necessitados de ajuda material, tanto quanto da assistência espiritual. Então é preciso atender os dois. Nem você se preocupar só com o espiritual e dizer assim, a casa espírita não tem que ter essa preocupação de dar o pão. Mas também não só dar o pão e não se preocupar com o espiritual. Aí eu me lembrei dessa passagem aí, de Jesus, que depois de ensinar aquelas pessoas que ali estavam o evangelho, de falar do evangelho para elas, se preocupou de dar o pão e o peixe para que as pessoas comessem. Então ele diz aqui, quando, portanto, se intensifica a atividade mediúnica a ponto de tornar-se o grupo grande demais, é preciso desdobrá-la em unidades menores, de forma que dentro das tarefas normais e sem prejuízo do trabalho global, seja encontrado espaço e tempo adequados para que continuem a desenvolver-se harmonicamente. As duas fases do trabalho, ou seja, a material e a espiritual, sem prejuízo de nenhuma delas. O que deve ser evitado é o gigantismo da unidade mediúnica pelas dificuldades de relacionamento que cria e acabam fatalmente por afetar a qualidade do trabalho que ali se pretende realizar. Cuidado com esse grande número de grupos dentro da casa espírita. Porque daqui a pouco, quem é do grupo A não conhece ninguém do grupo B, nem do grupo C, nem do grupo D. Se tornam pessoas estranhas. Entendeu? Então ele chama atenção para isso. Porque isso pode afetar a qualidade do trabalho. Tarefas que se desenvolvem em perfeita harmonia
com excelentes resultados em grupos mediúnicos reduzidos, perdem-se muitas vezes em complicações e inesperadas dificuldades à medida que o grupo cresça desordenadamente. E aí ele vai trazer aquele trecho aqui que tá assim, escreve Kardec em O Livro dos Médios. 2 pontos, vocês podem botar aí. Item 334, segundo parágrafo. Nós já até lemos anteriormente, hoje. Mas bota aí, item 334, entre parênteses, segundo parágrafo. Eu vou ler o que nós já lemos. Ele diz aqui, a dificuldade ainda grande de reunir crescido número de elementos homogêneos, deste ponto de vista, nos leva a dizer que no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem entender antes a multiplicação de pequenos grupos do que a constituição de grandes aglomerações. E aí ele vai dizer aqui, explica as suas razões a seguir, 2 pontos. Aí você bota assim, Livro dos Médios, bota L.M. 335. Aí vamos ler no Livro dos Médios, 335. L.M. 2 pontos, 335. Aí lá na questão 335, que é do capítulo 29 das reuniões das sociedades espíritas, 335, diz assim, todo mundo já achou, né? 335, diz assim, já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Necessariamente, tanto mais difícil é obter-se essa uniformidade, quanto maior for o número. Nos agregados pouco numerosos, todos se conhecem melhor. É aquilo que eu falei. Porque quando você chega na sua casa espírita e está todo o grupo da mediunidade reunido, então você tem vários grupos, e você olha para um, para outro, não conhece, e nem sabe, às vezes, o nome da criatura, tem algo errado. Fica complicado. Entendeu? Porque aí, qual é a afinidade que você tem com aquele elemento? Nenhuma. Ah, mas ele é do grupo XYZ e eu sou do grupo BCD. Não, o grupo mediúnico na casa espírita é um só, que está dividido, subdividido, porque botar 40 pessoas numa sala não dá, certo? Então, o grupo é um só, é uma coletividade, é uma equipe, subdividida em alguns grupos. Agora, as pessoas precisam se conhecer, precisam ter afinidade umas com as outras. E quando você olha, não sabe quem é, não conhece o nome, não sabe para onde vai, não é complicado? Eu acho que é. Quem é aquela pessoa? Não sei. Não, ela trabalha no grupo mediúnico. Trabalha? Trabalha. Ah, eu acho que eu já vi. Eu acho que eu já vi, sim. Mas em que grupo ela é? Ah, não. Tá. Qual é o nome? Ih, não sei. Então ele diz aqui, ó. Já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Necessariamente, tanto mais difícil é obter-se essa uniformidade, quanto maior for o número. De repente, aquele companheiro está precisando de alguma coisa. Uma atenção, um carinho, uma palavra de estímulo. Às vezes está doente, está com algum parente doente, e você nem sabe. Depois, passado muito tempo, você fica assim, e você sabia que fulano passou por uma cirurgia? Você sabia que fulano... Não, nem sabia.
Complicado. E a pessoa pode se sentir até mal. Poxa, eu estou passando por esse problema, só 2 ou 3 aqui vieram conversar comigo, ninguém mais me deu atenção. Então ele diz aqui, nos agregados pouco numerosos, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. Como eu posso considerar família uma pessoa que eu não conheço, não tenho a mínima afinidade, não sei nem o nome? As grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos de que se compõem. Exigem sedes especiais, recursos pecuniários, quer dizer, dinheiro, e um aparelho administrativo desnecessário dos pequenos grupos. A divergência nos grupos grandes, né, dos caracteres das ideias, das opiniões, aí se desenha melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é conterem-se todos os presentes. Nós vamos parar por aqui, né? Então, olha só essa questão. Complicado, não é? Então, vamos voltar aqui no Hermínio de Miranda. Leon Denis também recomenda a prática mediúnica em grupamentos pequenos, de não mais que 10, 12 pessoas, quanto muito. Quanto muito. Tá? O ideal é um número mais reduzido, até para que se possa dar um atendimento melhor. O número ideal para ele ficava entre 6 e 8 pessoas. Postura semelhante assuma, eu acho que é Buntington, que é um escritor inglês, Buntington. E esse Buntington diz assim, e a opinião dele é apoiada por Leon Denis. Em grandes grupos de pessoas, não se pode obter a harmonia porque o assunto é tratado de maneira tão diversa que nem mesmo a amizade comum é possível. Olha aí a questão. Então ele está dizendo isso. Nem mesmo a amizade comum é possível nos grandes grupos. Com os poucos amigos escolhidos, a harmonia é facilmente conseguida. Quer dizer, se o grupo é pequeno, assim, poucos membros, usualmente de 6 a 10, tem sido a condição mais satisfatória para grupos de desenvolvimento em geral. Outra razão é a de que muitos não podem comparecer regularmente. Aí começa aquela questão, né? E o absenteísmo, quer dizer, a falta de assiduidade, resulta em que os dirigentes espirituais têm de trabalhar sem que esteja presente, às vezes, exatamente o componente, talvez essencial, ao sucesso do grupo. Quanto maior o grupo, o número de faltosos cresce. E aí o que acontece? A espiritualidade, porque a espiritualidade, isso eu cansei de falar quando eu dirigi os trabalhos, a espiritualidade não fica correndo atrás do trabalhador para saber se ele vai faltar ou não. Quando o trabalhador responsável, consciente, tem algum problema, ele começa a avisar com antecipação. Por que a minha preocupação de avisar vocês que sexta-feira só vai ter o curso Livro dos Médios, não vai ter o curso das parábolas,
não vai ter o curso do Nosso Lar e que no sábado não vai ter as epístolas de Paulo? É por causa de somente de vocês que poderão entrar e encontrar a sala vazia? Não, porque existe uma equipe espiritual que trabalha conosco, que quando nós estamos aqui com uma sala aberta, como se estiver estando todos no mesmo ambiente no plano espiritual, aprendendo, estudando, trocando, a espiritualidade comparece e traz também outros, entre aspas, alunos que precisam assistir a aula, que também tem que aprender essas coisas, como eu, vocês, como nós precisamos aprender. Se eu não aviso com antecedência, a espiritualidade vai chegar aqui. Cadê a Rose? Ela não fica atrás de mim para ver a minha agenda. Não, eu acho que a Rose vai viajar na sexta-feira. Ela não tem achismo. Ela conta com a nossa responsabilidade. Então, desde ontem, ou melhor, desde terça-feira, segunda-feira, que foi o dia do curso do Livro dos Espíritos, eu já estava avisando. Segunda-feira eu já comecei a avisar. Então a espiritualidade já está sabendo. Não vai planejar nada para sexta e para sábado. Pelo menos dentro do nosso curso. E sim lá no Livro dos Médiuns. É lógico que se houver sei lá, alguma coisa, vai dar aula, falta luz. Ora, não depende de você. A pessoa está indo para a casa espírita, furou o pneu do carro, teve um problema de saúde antes de sair de casa, ela não sabia, foi pega de surpresa. Pergunto, vai atrapalhar? Vai. Porque a espiritualidade fez um planejamento, contando com aquela pessoa. Mas aí é desculpável. A espiritualidade replaneja, sabendo que você não tem responsabilidade, que você não é culpado. Aconteceu. Tropeçou, caiu, furou o pneu do carro, ficou preso no engarrafamento, passou mal. Qual a culpa que você tem? Nenhuma. Vai atrapalhar? Vai atrapalhar, porque tinha um planejamento. Mas a espiritualidade resolve. Agora, quando você não dá a mínima, vai atrapalhar? Vai, porque a espiritualidade contava com você. E ela vai ficar feliz e contente? Claro que não. Claro que não. Porque ela vai ter que se replanejar ali, não é? Então, nós temos que ter responsabilidade. Assiduidade, pontualidade é quesito que não se joga fora. Não estou falando daquela coisa britânica, tem que ser 17 horas, não pode ser 17h05. Não é isso, que a espiritualidade também não faz essas exigências, não. Tá? Atrasou um pouquinho, começou 17h10, tudo bem. Tudo dentro do bom senso. Agora, falta de responsabilidade? Então, quando você tem um grupo muito grande, muitas vezes o número de ausência é muito grande. E atrapalha, incomoda, prejudica o trabalho espiritual. Porque tem gente que diz, não atrapalha não, que a espiritualidade dá um jeitinho dela. Peraí. Não é? E eu sempre dizia isso. Quando você está no trabalho, só tem duas opções. Ou você foi convidado e aceitou, ou você se candidatou e foi aceito. Nesse caso, você tem que ter responsabilidade. Nos dois casos, você tem que ter responsabilidade. Ninguém laçou você pelo pescoço e trouxe arrastado. Vai fazer trabalho. A espiritualidade não faz isso. Então, um grupo grande demais propicia, às vezes, esse tipo de coisa. Um número de ausências muito grande, e como disse aqui esse escritor inglês Buddington, apoiado por Leon Denis, olha o que ele diz. Outra razão é de que muitos não podem comparecer regularmente.
E o absenteísmo resulta em que os dirigentes espirituais têm de trabalhar sem que esteja presente o médium. Às vezes, exatamente aquele componente, aquele médium essencial ao sucesso do grupo. Porque, de repente, eles vão trazer um espírito que tem mais afinidade com aquele médium, por questões de energia, e aí o médium falta. E não dá nenhuma satisfação. Ou então avisa faltando 5 minutos. Ah, gente, eu não posso ir porque eu esqueci que hoje tinha o aniversário da vovó Matilda. E acontece. Acontece. Já em grupos pequenos, isso é mais difícil. Tem ainda um tempinho aí? Alguém gostaria de fazer algum comentário de experiências vividas nesse campo? Nossa, é perfeita essa análise aí que ele faz, né? É exatamente o que acontece numa casa espírita. E eu achei interessante quando ele fala de grandes grupos, de muitos grupos na casa espírita, que a gente não conhece as pessoas. E também tem outra coisa que ele fala aqui, a questão das ideias. Às vezes, cada grupo resolve fazer do seu jeito. Ah, eu vou fazer uma meditação antes da mesa mediúnica, aí outro grupo não faz, e fica uma salada de frutas que cada um age do seu jeito. Vou botar E o trabalho é da casa, o trabalho mediúnico é da casa, não é dos indivíduos, não é dos grupos. É perfeito isso aqui, é exatamente o que acontece. Cada um resolve fazer do seu jeito. Cada um resolve tomar uma linha, fazer de uma forma e organiza de outra forma, começa de um jeito, faz uma prece diferente, pega um outro livro que não seja da codificação, sei lá o quê. Ah, porque a gente tem que fazer uma meditação, porque não sei o quê. Olha, meu Deus do céu. E ainda tem isso. Isso eu estou falando que é coisa que eu já vi acontecer. Aí o elemento desse grupo comenta com o elemento do outro grupo que fez. Aí o elemento do outro grupo espalha para todo mundo e entrega, faz fofoca do. Tá vendo? O grupo tal. Eu estou falando de coisa que eu já. Está fazendo. É verdade, mesmo. Está botando música clássica. Fazendo trabalho de intercâmbio com um somzinho de música clássica baixinha. Nossa. Conta, porque eu estava sabendo. Eu passei, depois que terminou a reunião, eu ouvi. E aí eu fui perguntar e me contaram que durante todo o trabalho, o dirigente deixa o CD lá de música clássica tocando. Lá na minha não tem música clássica. Entendeu? O outro apaga a luz cedo, o outro. Aí começa o entrega. Gente. E, olha, aquela mesa, o dirigente traz uns textos para comentar antes da reunião, texto que ele traz de outros livros. Tudo isso eu já ouvi. Eu ouvi. Eu era responsável pela área mediúnica da Casa Espírita. Olha, e o outro dirigente tem apostila, ele traz texto e faz reflexões daquele texto com aquele grupo antes do trabalho mediúnico. Tudo isso. E aí começam fofocando sobre outro grupo. Tudo isso. Cada um faz o que quer fazer do seu jeito. Cada um acha que é dono. Vira uma bagunça. Os próprios trabalhadores têm esse tipo de coisa. Aí é fofocada, entendeu? Falam mesmo. Falam, um entrega o outro. Fica esse tipo de coisa. Vira uma feira. Uma feira das vaidades, como dizem. Cada um acha que sabe melhor fazer, que a espiritualidade está ligada. Tem que tomar um cuidado, usar luva assim de pelica, né? Porque para não ofender, para não chatear, né? Mas eu repito,
Graças a Deus, não estou jogando turma para ninguém, é minha opinião pessoal. Graças a Deus, eu, ao menos, o tempo que eu estive, eu me senti muito bem amparada, eu digo, abraçada, o grupo, né? A gente não se, o nosso trabalho nunca se espalhou muito, a gente sempre foi muito cauteloso, tá? Reservado, né? Exatamente, de cuidar o que fala, não sair falando as coisas que escuta, porque vem muita coisa. Então, se você olha, o teu irmão, o teu tio, o teu avô, a gente sempre tomou esse cuidado, né? Avaliação, tudo. Eu tenho consciência que a gente não pisou muito tanto na bola, podíamos ter pisado mais, né? É aquela coisa. Então, Grupos muito grandes estão propensos a esse tipo complicado, né? de Complicado. extermínio E aqui, trabalhoso. chama muita atenção para isso, né? É. E para que a gente possa focar na coisa mais importante, que é o trabalho de auxílio, de consolo, de esclarecimento. Então, nós vamos encerrando aqui, que 18h30 começa o nosso estudo da Ensino de Jesus, Ensino de Jesus. E hoje nós temos o nosso painel espírita com a Michele Jesus, que vai falar sobre Evangelho, Educação, Jesus e Kardec, às 19h30. Então, agradecemos a Deus a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos, refletindo e aprendendo mais sobre essa doutrina tão abençoada. Obrigado, Senhor, por ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, vamos dar uma paradinha aí, daqui a pouco a gente retorna para o estudo dos ensinos de Jesus, tá bom?